Quem tá aí, Viegas? Pois é, Adu, com alegria, todo mês a gente recebe o pediatra especialista em autismo, Hugo Werneck Braga. Seja bem-vindo, ótimo dia. Bom dia. Fiquei sabendo que na rede social do Galo tem uma entrevista do Arana. Thiago Reis me contou de 1h30 sobre a relação dele com o filho autista. Doutor Hugo, mais e mais as pessoas estão trazendo para a visibilidade, falando dos seus dramas, suas alegrias e chamando a vida para os autistas. Isso, Eduardo, isso é fundamental, né? Conscientização. Eu vim aqui à rádio há pouco tempo, 5 anos. Nos hospitais, esses pacientes ficavam esperando. Hoje, com o diagnóstico, com o crachá, eles já têm prioridade. E outra coisa, Fernanda, entra um paciente com autismo, paciente pediátrico, com um acompanhante. Paciente com autismo, dependendo, tem que ter 2 acompanhantes para segurar. No domingo eu atendi um menino de 4 anos, 25, 30 quilos, para examinar o ouvido, tivemos que conter ele, é dificílimo. Então, por causa dessa conscientização, mudou. Porque há uns 6 anos não tinha nada disso no hospital, eu esperava igual aos outros. Doutor, esse mês a gente fala muito sobre a questão do autismo, né? Porque tem um dia dedicado a essa conscientização, mas muita gente ainda trata como se fosse doença. Autismo não é doença. Autismo é um transtorno, são características que essa criança, que esse adolescente e adulto tem, que vão gerar desafios para eles. Então, alteração na memória, no comportamento, na empatia, várias características psíquicas, funcionais que vão trazer um desafio e tem que ser tratado. Não é doença. De certa forma, o senhor já disse. Mas vamos deixar bem claro, por que é importante o diagnóstico? O pai e a mãe não precisam ter medo. É importante o diagnóstico para esse indivíduo aparecer para a sociedade, para esse indivíduo ser tratado e para saber qual que é o desafio dele. O pai não vai mudar. Se o pai não aceitar o diagnóstico, não vai mudar nada. A criança vai continuar do mesmo jeito, vai continuar com aqueles sinais e sintomas, com atraso de fala, com a irritabilidade, com a dificuldade de aprendizado. É só um nome, mas esse nome é fundamental e pode ser libertador. Doutor, as pessoas ainda te procuram, as famílias, procurando uma cura porque elas estão enxergando ali que é um problema? Procura, Fernanda. Eles acham que vão ter um remédio mágico que eu vou dar e daqui a um mês tudo vai estar resolvido. Não vai estar, né? Agora, a pergunta de R$1 milhão. O que cada um de nós, a chamada sociedade, pode fazer para tornar mais acessível, mais confortável, mais digna a vida de um portador do espectro autista? Respeito. Respeitar as diferenças, isso é fundamental. Não ficar julgando o outro. Você não sabe o que essa família, o que esse indivíduo está passando. Tem algum mito, ou vários mitos que precisam cair por terra? Tem, que é a vacina, que foi a pandemia, que é o celular, que é a culpa da mãe, que é a culpa do pai, que o apartamento é pequeno, que mudou de casa. Não, é cognitivo. Desde que nasceu, tem essas características. E como que a escola, a família, os amigos podem auxiliar a pessoa com autismo? Tendo conhecimento dessas dificuldades para evitar que esse indivíduo entre em crise. E a escola tem que ter treinamento, tem que ter valorização dos professores, pois não é fácil não, Eduardo. Tem que estudar muito tempo. E não adianta você colocar 4 pacientes com autismo na sala com 30 alunos que o professor não vai dar conta. Se tiver um especialista para dar suporte a cada um dos autistas, é sofrido. Se não tiver, nem pensar. Nem pensar. E cada um tem um nível de suporte, né, Eduardo? E tem um amigo nosso aqui, até da redação nossa, precisando pro filho de um neuropediatra. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. A criança prematura, quanto mais prematura, mais vai precisar provavelmente de um neuropediatra depois? Com certeza. Esses déficits motores, não formou tudo, né? Então vai ter déficit motor, vai ter uma série de complicação e vai ter que acompanhar com o neuro pelo resto da vida. Pode ter epilepsia, convulsão, atraso motor, atraso cognitivo. É bem complicado. Ô, doutor, e então um profissional raríssimo também hoje. Muito raro. Ou estou enganado? Não, estou enganado não. Raro e fundamental. Porque precisa estudar muito, né, doutor, para chegar nesse ponto, E outra coisa, quando acha num convênio, pelo que o convênio paga, o cara não topa. Não vale a pena. Ele abre um consultório, quanto custa uma consulta dele? 600, 700. Agora, doutor, para os nossos ouvintes, a galera que está nos escutando e imagina ou suspeita que o filho, que um conhecido tem autismo, qual que é o primeiro passo para tentar chegar nesse diagnóstico? Conversa com o pediatra. Tem vezes que o pediatra vai falar que é normal, que cada um tem seu tempo. Não tem. Reitera com o pediatra, olha,
eu pesquisei, está com atraso de fala, o comportamento é dessa forma, conversa com a escola de uma forma mais livre, sem julgar para a escola também a responsabilidade de dar um diagnóstico, conversa com os parentes, dependendo, todo mundo está vendo que o menino tem alguma diferença, mas todo mundo está com dificuldade de falar para você também. Tem medo, né? Tem medo. Um famoso como o Arana, parece que o Cássio também, né, o goleiro do Cruzeiro, né? Também. Um famoso, quando tem um filho autista, assume isso, traz a público e fala a respeito, ajuda muito? Ajuda demais. E põe para uma multidão entender Parece o que sofrimento o Marcos Mion tem um filho, é autista também, né? É autista Marcos também. Mion. O Marcos Mion, inclusive, fez um filme, protagonizou um filme recente aí, brasileiro, para poder falar do tema, né? Ah, é verdade. Isso é fundamental. Fundamental. A visibilidade que ele tem, ele colocou muito em pauta o transtorno do espectro autista. Agora, essa questão da financeira ainda é uma barreira também, né, doutor? Porque um famoso, felizmente, ele pode bancar todas as terapias, fazer um acompanhamento bem de perto, mas a pessoa que depende ali de um tratamento gratuito tá tendo muita dificuldade para encontrar, né? Não é nem gratuito, né? O Estado tinha que pagar, né? Nós pagamos. Não tem investimento. E você vê nitidamente, quem melhora é quem teve dinheiro para pagar as terapias. É muito triste. Você depender só de um remédio e da boa vontade do professor, do médico, você não ter aquele arcabouço de tratamentos com físio, fono, TO, psicólogo, não melhoram tanto igual aos outros, Eduardo. Agora, doutor, sabe o canabidiol que está sendo estudado para várias questões? Já tem algum estudo voltado para o autismo também, de uso do canabidiol? Fernando, eu sou um dos pediatras que mais prescreve canabidiol em Minas Gerais. Tem vários estudos, mas para um remédio ter a comprovação demora décadas. Mas não dá pra gente esperar. Então eu utilizo muito canabidiol, principalmente para sintomas de agressividade, para pacientes com deficiência intelectual. Ele já é liberado para quem tem aquelas crises de epilepsia de difícil controle, Eduardo. O menino tem 80 crises por dia. Você dá o canabidiol, o menino melhora. Mas não para o autismo, para os sintomas do autismo, estão tendo vários estudos promissores. Mas não adianta eu ficar esperando um estudo, sendo que esse menino e essa família têm sofrimento. Tem paciente que melhora muito com canabidiol, tem paciente que não melhora nada e alguns pioram. Cada caso... É um caso. Obrigado pela visita. Muito obrigado a vocês. Ô, gente, é muito fácil de acessar o Instagram dele, com tanta informação, com tanta sabedoria, com tanto serviço, que é o @ Pediatria Fora da Curva. Pediatria Fora da Curva. Obrigado, doutor. Muito obrigado, gente. Até mês que vem. Obrigado, doutor.